Oi, gente, que bom que vocês vieram aqui ver o que que tem nesse vídeo aqui. Eu vim fazer uma chamadinha, um convite para vocês para participarem dessa aula, para assistirem, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o Enem, tá certo? Eu sou a Viviane, professora de matemática aqui do Centro de Mídias, e vou falar um pouquinho o que vai rolar aqui com o professor Fred, trabalhando sobre o estudo dos triângulos, tá? Os triângulos são aquelas unidades, aquelas figuras geométricas pequenas, tem 3 lados, é a nossa primeira figura geométrica. Então é importante saber tudo o que acontece, suas propriedades, seus teoremas, sua classificação, os nomes que eles recebem, né? Porque a partir de triângulos a gente consegue saber o que acontece com todas as demais figuras, porque a gente parte do princípio que qualquer figura plana pode ser dividida em triângulos, tá certo? Então, fiquem aí, ficam ligadinhos, peguem seus materiais e acompanhem essa aula que vai estar super animada. Até já! Hoje, com muita alegria, nós trazemos um assunto muito importante para vocês, né, que vão prestar vestibular, que vão prestar o Enem, que é o estudo da geometria, né? E para estudar a geometria, vamos lembrar da competência de área 2 lá do Enem, tá? E para isso eu trouxe para vocês estudar agora, fazer o estudo dos triângulos, a figura plana tão importante assim dos vestibulares. Não tem como, né, a gente pensar em geometria plana e não vir à nossa cabeça o estudo dos triângulos, o estudo dos quadriláteros. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre triângulos, tudo sobre os triângulos, desde a definição, classificação, quanto a lados, quanto a ângulos, propriedades importantes de cada um dos triângulos envolvidos, né, que a gente vai trazer para vocês e tudo mais, beleza? Então hoje nós vamos falar um pouquinho da geometria plana, começando a geometria plana, e para isso estudo dos triângulos. Vem comigo para a tela. Quando se fala estudo dos triângulos, você precisa primeiro saber qual a definição de triângulos. Triângulo nada mais é do que a união dos segmentos que ligam 3 pontos do plano não colineares. 3 pontos do plano não colineares, queridos, são pontos que não ficam sobre a mesma reta, são pontos que não estão alinhados. Então veja, por exemplo, imagina que eu marcasse para vocês os pontos A, B e C, que são pontos não colineares, que não estão na mesma linha. Se você observasse, a hora que você ligar, a hora que você traçar os segmentos que ligam os pontos, essa figura plana determinada, ela é chamada de triângulo ou também chamada de trilátero. E aí eu te pergunto, quem são os elementos de um triângulo? Galera, os elementos de um triângulo são os elementos que compõem essa figura conhecida por triângulo, né? Todo triângulo tem 3 vértices, todo triângulo tem 3 lados, todo triângulo tem 6 ângulos. Por que são 6 ângulos, Fredão? Porque, na verdade, são 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Então, veja, eu trouxe para você elementos do triângulo. Vértices, que eu estou chamando de ABC, lados, que eu chamei de AB, AC e BC, e os ângulos internos, dando destaque para eles, alfa, beta e teta. Nunca se esqueça, tá? Todo triângulo tem 6 ângulos, porque são 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Essa é a definição de triângulos, tá? A união dos segmentos que ligam 3 pontos do plano não colineares. Pontos que não estão sobre a mesma linha, marque 3 pontos aí. Se você traçar os segmentos que ligam os pontos, a figura plana conhecida é chamada de triângulo. Tudo bem? Vamos mais um pouquinho para a tela. Classificação dos triângulos quanto aos lados. Como é que se classifica os triângulos? Olhando para os lados, para as medidas dos lados que ele tem. Veja, a classificação é feita assim, ó, triângulos escaleno, triângulos isósceles e triângulos equiláteros. Você lembra a definição? Lembra a classificação quanto aos lados? Escaleno, isósceles e equilátero. Não, eu não me lembro mais o que é um triângulo escaleno. Calma, vamos com calma. Triângulo escaleno é aquele que apresenta os 3 lados com medidas diferentes, consequentemente, os 3 ângulos internos também de medidas diferentes. O triângulo isósceles, queria que você me desse um pouquinho de atenção aqui.
Triângulo Zós é aquele triângulo mais importante da prova do seu vestibular. Triângulo Zós é aquele que apresenta pelo menos 2 lados iguais. Quando eu digo pelo menos 2, eles podem ter 2 lados iguais e um diferente, ou até mesmo os 3 lados iguais. Então, o triângulo Zós é aquele que apresenta pelo menos 2 lados iguais. Vem para a tela comigo que tem bastante coisa para você lembrar dele. Pelo menos 2 lados iguais e os ângulos da base são congruentes. Os ângulos da base têm a mesma medida. E para terminarmos, o triângulo equilátero, famosão, conhecido entre vocês. Triângulo equilátero é aquele que apresenta os 3 lados iguais e, por isso, por consequência, os 3 ângulos internos são iguais. Veja na tela que quando eu falo do triângulo Zós, a propriedade mais importante do triângulo Zós é quanto à altura dele. Quando você traça a altura do triângulo Zós, essa altura cairá exatamente sobre o ponto médio da base. Vem comigo um pouquinho só. Vem aqui um pouquinho. A classificação dos triângulos quanto aos lados são 3. Escaleno, isósceles e equilátero. Muito bem. O escaleno, 3 lados diferentes, consequentemente, os 3 ângulos internos são diferentes. O triângulo Zós, escuta esse, meu filho, escuta esse. Triângulo Zós é o triângulo que apresenta pelo menos 2 lados iguais. Os ângulos da base são iguais. Mas a propriedade mais importante do triângulo Zós não é aquela que diz, se o triângulo é isósceles, ele tem pelo menos 2 lados iguais, os ângulos da base são iguais. Não, não é essa. A propriedade mais importante do triângulo Zós é aquela que diz assim, a hora que você traça a altura relativa à base, a altura que fura a base do triângulo, essa altura cairá exatamente sobre o ponto médio da base. As questões mais difíceis de geometria que envolvem o triângulo Zós é aquela que não fala que o triângulo é isósceles. É aquela que faz com que o menino, que o aluno perceba que o triângulo é isósceles, sem dizer que ele tem 2 lados congruentes, sem dizer que os ângulos da base são iguais. E como é que eu faço isso, Fredão? Como é que eu olho para uma figura e sei que ela é um triângulo isósceles sem ter marcado 2 lados iguais, sem ter os ângulos da base iguais? Pela altura. Quando você olhar para um triângulo, quando você vê um triângulo em que a altura está caindo exatamente sobre o ponto médio da base, saiba que esse triângulo não é qualquer. Saiba que esse triângulo é um triângulo isósceles. Você deve estar ligado e estar pensando assim, mas ele pode ser um triângulo equilátero? Parabéns, ele pode ser um triângulo equilátero, mas nunca se esqueça, todo triângulo equilátero também é um triângulo isósceles, porque a definição matemática correta do triângulo isósceles é assim, triângulo isósceles é aquele que apresenta pelo menos 2 lados iguais. Quando eu digo pelo menos 2, tradicional, 2 lados iguais e um lado diferente, que recebe o nome de base, e os ângulos da base são iguais, a altura relativa a essa base cai sobre o ponto médio dela. Agora, ele pode ser que ele tenha os 3 lados iguais, e se ele tiver os 3 lados iguais, esse nome de triângulo é chamado de triângulo equilátero. Por favor, lembra disso, por favor. Eu falo assim para os meus alunos, não adianta saber tudo do que todo mundo sabe. Nós devemos ter diferencial com relação às outras pessoas. Falou de triângulos Zós, lembra da altura. Falou do triângulo Zós, lembra da altura. A altura cairá exatamente sobre o ponto médio da base. Beleza? Uma outra classificação que se pode fazer quanto aos triângulos é quanto à medida dos ângulos internos que ele tem. Vem para a tela comigo. Classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Galera, quanto aos ângulos eu posso classificar os triângulos em acutângulo, retângulo e obtusângulo. Triângulo acutângulo, a palavra acutângulo vem de agudo. Triângulo acutângulo é aquele cujos ângulos internos são todos agudos. Você se lembra o que é um ângulo agudo? Ângulo agudo é aquele ângulo que tem medida menor do que 90 graus. Então veja que o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, os ângulos verde, amarelo e azul são de medida menores que 90. Logo são todos agudos. Quando os ângulos internos são todos agudos, o triângulo é chamado de triângulo acutângulo. O triângulo famosão, o triângulo retângulo. A palavra retângulo vem de reto. Triângulo retângulo é aquele que apresenta um ângulo reto. Um ângulo reto é aquele ângulo que tem medida igual a 90 graus. Você sabe, os lados de um triângulo retângulo recebem nomes especiais. O maior lado desse triângulo, que se opõe ao maior ângulo, que é o de 90, é chamado de hipotenusa, e os outros 2 lados são chamados de catetos. Então, triângulo retângulo, a palavra retângulo vem de reto. Triângulo retângulo é aquele que apresenta
um ângulo reto. E o triângulo obtusângulo, o nome já diz, obtusângulo vem de obtuso. Triângulo obtusângulo é aquele que apresenta um ângulo obtuso, um ângulo de medida maior do que 90 graus. Esse ângulo que eu ponho na tela, veja que ele é maior do que um ângulo reto, ele é maior do que 90. Vem comigo só um pouquinho. É muito importante essas três palavras por conta do enunciado, por conta do entendimento do enunciado. O cara fala assim, um triângulo ABC acutângulo. Se ele falou que é acutângulo, você não pode desenhar o triângulo de qualquer forma. Um dos problemas da geometria, principalmente a geometria plana, é a ausência do desenho. Muitas questões de geometria não trazem o desenho para o aluno. Isso dificulta para você. Você tem que ler o enunciado, fazer o entendimento dele, desenhar para depois resolver. Por isso a importância de você ter conhecimento da nomenclatura. Triângulo acutângulo, acutângulo vem de agudo. Aquele que apresenta os ângulos internos, todos agudos, todos menores que 90. Triângulo retângulo é o famosão. Retângulo vem de reto, né? Aquele que apresenta um ângulo reto. E quando se fala no triângulo retângulo, eu estou pensando no Pitágoras. Lembra? Para todo triângulo retângulo sempre vale o teorema do tio Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Escutou o que eu falei? Hipotenusa, cateto, são os lados do triângulo retângulo. E por último, o triângulo obtusângulo, que é aquele que apresenta um ângulo obtuso, um ângulo que tem medida maior do que 90 graus. Tudo bem? Estou me fazendo entender? Estamos juntos? Vem para a tela. Propriedades importantes de um triângulo. Soma dos ângulos internos do triângulo. Galera, você sabe que na minha prova de vestibular, 25 anos atrás, quando eu estava no terceiro colegial, caiu uma questão numa prova dissertativa aí que eu estava fazendo, que pediu para provar, prove o teorema angular de Tales. E eu não sabia o que era isso. Teorema angular de Tales, o que é isso? Galera, o teorema angular de Tales é aquele que diz, para todo e qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos dá sempre 180 graus. Qualquer que seja o triângulo, galera, a soma dos ângulos internos dá sempre 180. Vem comigo um pouquinho. Você escutou esse nome? A gente na sala de aula fala assim para vocês, para todo e qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Mas isso tem nome? Isso chama-se teorema angular de Tales. É o Tales que viveu 300, 400 anos antes de Cristo, cara. Considerado o primeiro filósofo ocidental, uma das mentes mais brilhantes do universo, né? Que morou naquela região que vocês estudam lá na história, Mesopotâmia. Esse é o cara. O teorema angular de Tales é o que diz, para todo e qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Básico, né? Sim, e a gente usa isso direto nas resoluções dos problemas. Bateu o zóio no triângulo, fala para os meninos. Triângulo, soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Vem comigo aqui na tela. Como é que se faz para provar, Fredão? Como é que se sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá sempre 180 graus? Veja que o Fredão fez um triângulo grandão para você chamado ABC, com os ângulos internos de medida alfa, beta e teta. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse triângulo que está na tela para você e vou traçar uma reta suporte à base. Reta suporte à base do triângulo é a reta que passa pela base do triângulo. A matemática tem esse percalço, né? Uma nomenclatura, reta suporte à base. Galera, relaxa. Reta suporte é a reta que passa pela base. Então, aproveitando esse triângulo da tela, eu vou traçar uma reta passando pelo lado BC, que é a base do triângulo, paralela a ela, uma outra reta passando pelo vértice A. Veja aí o que o Fredão fez. Tracei duas retas. Uma passando pela base BC e uma outra reta R, paralela a ela, passando pelo vértice A. Por que disso? Dá uma olhada para a tela. Está vendo esse ângulo verde que eu destaquei para você de medida alfa? Esse ângulo verde aqui no vértice B é exatamente igual, tem a mesma medida, é congruente com o ângulo verdão lá no vértice A. Você vai lembrar por quê? Z do zorro. Os ângulos são alternos internos. Se aqui embaixo a medida do ângulo no vértice B é alfa, lá em cima esse ângulo também medirá alfa. A mesma coisa eu farei com o ângulo de medida θ. Olha para a tela, meu filho. Esse ângulo de medida θ tem a mesma medida θ, tem a mesma medida que o ângulo rosa lá em cima no vértice A. Pela mesma justificativa, esses dois ângulos são alternos.
um de cada lado. Se o ângulo aqui embaixo, na base, mede θ, lá em cima ele mede θ também. Fechou? Fechou por quê, Fredão? Observe esses 3 ângulos que eu destaco na tela para você, queridos. O ângulo verde, o ângulo amarelo e o ângulo rosa. A soma do alfa com o beta com o θ deu metade de uma circunferência. Metade de uma circunferência corresponde a um arco de medida 180 graus. Por isso que o Tales, lá 300, 400 anos antes de Cristo, já sabia. Para todo e qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Tá? Eu quero que você tenha diferencial aí com os alunos, com os concorrentes de vocês nos vestibulares, nos grandes vestibulares. Soma dos ângulos internos? Ok, isso tem nome. Chama-se Teorema Angular de Tales. Só que não se esqueçam, olha para mim agora um pouquinho, que eu te falei na definição de triângulo, que todo triângulo tem 3 vértices, 3 lados e 6 ângulos. 6, eu falei 6 ângulos. Por que 6 ângulos, Fredão? Porque 3 ângulos são internos e 3 ângulos são externos. Da mesma forma que existe o teorema da soma dos ângulos internos, existe um teorema da soma dos ângulos externos. O que é o ângulo externo de um triângulo? Um momento. O nome já diz, ângulo externo é aquele que fica fora do triângulo. Opa! Um adendo. O ângulo externo, ele obviamente é um ângulo que fica fora do triângulo, mas somado com o ângulo interno, vizinho dele, tem que dar 180 graus. Qualquer polígono que se pensar. Imagina um polígono qualquer. Poli significa vários, muitos. Gonos significam ângulos em grego. Figuras planas com vários ângulos, consequentemente vários lados, são chamadas de polígonos, tá bom? Imagina um polígono qualquer. Vamos pensar num pentágono. Pentágono é um polígono, lembra aí, que tem 5 lados. Da mesma forma que o pentágono tem 5 lados, ele vai ter 5 ângulos internos e ele terá 5 ângulos externos. Toda vez que se pensa num ângulo interno, pensa-se no ângulo externo correspondente a ele. A soma dos dois tem que dar 180 graus. A mesma coisa acontecerá com o triângulo, meu filho. O triângulo tem 6 ângulos, porque 3 ângulos são internos e 3 ângulos serão externos. E quando se pensa em ângulo externo, pensa-se assim, ó, se o ângulo é externo, ele é, obviamente, ou ele está, obviamente, fora do triângulo, no entanto, somado com o ângulo interno tem que dar 180 graus. Eles têm que estar fora do triângulo e somado com o ângulo vizinho, que é o ângulo interno do triângulo, isso tem que dar 180 graus, tá bom? Não pensa assim, não é porque o ângulo está fora do triângulo que ele é chamado de externo, tá? Para ser externo, desculpe por repetir, hein? Tamo junto. Para ser externo, tem que estar fora do triângulo e somado com o de dentro tem que dar 180 graus. Vamos para a tela? Vou mostrar isso para você aqui. Teorema do ângulo externo. O ângulo externo é a soma dos 2 ângulos internos não adjacentes a ele. A palavra adjacente significa vizinho. O ângulo externo é a soma de 2 ângulos internos que não é vizinho dele. Veja que eu desenhei um triângulo chamado ABC e dentro dele já coloquei os ângulos internos, alfa, beta e θ, cuja soma nós já sabemos, 180 graus. Agora eu vou mostrar para vocês quem são os ângulos externos. Eu chamo o primeiro ângulo rosa de ângulo externo 1. Fredão, eu vou dizer, oi meu filho, por que esse ângulo externo 1 é chamado ângulo externo? Eu respondo. Primeiro, porque ele está fora do triângulo. Segundo, porque somado com o ângulo vizinho dele, que é o ângulo interno alfa, essa soma dá 180 graus. Veja o ângulo externo 2 que eu fiz em amarelo. Ele é ângulo externo, primeiro, porque está fora do triângulo e porque somado com o ângulo interno vizinho dele, beta, dá 180 graus. E por último, o terceiro e último ângulo externo que eu estou chamando de E3. Olha para a tela. Esse ângulo externo 3 que o Fredão fez em verde, primeiro, filhos, ele está fora do triângulo. E somado com o ângulo interno vizinho dele, tem que dar 180 graus. Não esqueça o que o Fredão te pediu. Não é porque o ângulo está fora do triângulo que ele é chamado de ângulo externo. Para ser externo, tem que estar fora do triângulo e somado com o ângulo interno, o ângulo vizinho dele, tem que dar 180 graus. O que diz o teorema do ângulo externo? O ângulo externo é a soma de 2 ângulos internos não adjacentes a ele. Eu digo assim para o meu aluno, olha para mim só um pouquinho. Eu falo assim, o que você quer? Eu quero calcular o ângulo externo. Ah, é o ângulo externo que você está pedindo. Espera um pouquinho. O ângulo externo, qual que é? Esse aqui, tampa o vizinho dele. Você escutou o que eu te falei? Tampa o vizinho dele. Quero calcular esse ângulo externo aqui, professor. Tampa o vizinho dele.
tampa o vizinho dele. O que sobrar, você soma. Os dois ângulos que sobrarem, você soma. É assim que a gente faz. Um ângulo externo é a soma de dois ângulos internos não adjacentes a ele. Ô Fredão, vou dizer, oi meu filho, eu quero calcular esse ângulo externo aqui. Ah, esse aqui, tampa o vizinho dele. Tampa o ângulo interno do vizinho dele. Os dois ângulos internos que sobrarem, você soma. Vem comigo, vamos treinar. Você precisa saber fazer isso, tá? Calcular não é o problema. O lance é enxergar o ângulo externo. Nós vamos treinar isso tudo ainda na aula de hoje. Vem para a tela com o Fredão aqui. Pelo teorema, você sabe, o ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Imagina o ângulo externo 1, que é esse rosa que está na tela. Para calcular o ângulo externo 1, lembra do Fredão aqui? Tampa o vizinho dele. Quem que é o vizinho dele, Fredão? É o ângulo alfa. Tampa o vizinho dele. Tampei, escondi. Os dois ângulos que sobraram, você soma. Quem sobrou foi o beta e o teta. Então escreve aí, filho. O ângulo externo 1 é beta mais teta. Olha para mim aqui, vem comigo. Vem comigo, depois a gente volta para a tela de novo. Vem comigo agora. Eu quis calcular o ângulo externo 1. Você viu o que eu fiz? Eu fui lá e pá, tampei o vizinho dele. Puf, tampei. Desapareci com o ângulo. Os dois ângulos internos que sobraram, eu somei. Então o ângulo externo 1 ficou para a gente beta mais teta. Vamos treinar porque você tem mais dois para fazer. Vem para a tela. Eu quero calcular agora o ângulo externo 2, que é esse ângulo amarelo. Parou, Fredão? Parou, Fredão? Se você quer calcular o ângulo externo 2, que é o amarelo, o que a gente faz? Tampa! Tampa o vizinho dele. Tampa! Olha lá, tampa o vizinho dele. Os dois caras que sobraram, você soma. Você viu que eu tirei o cara da tela. Tampei o vizinho dele. Os dois ângulos que sobraram, você soma. Quem são os ângulos que sobraram, Fredão? Sobraram o alfa e o teta. Quer dizer, então, que o ângulo externo 2, alfa mais teta. Beleza? Por último, vamos calcular o ângulo externo 3, que é o verdão. Para calcular o ângulo externo 3, tampa! Você é bobo, Fredão. Você é bobo. Você precisa lembrar, filho. Para calcular o ângulo externo 3, tampa o vizinho dele. Tampou! Agora você soma os caras que sobraram. Somos dois ângulos internos lá dentro que sobraram. Alfa mais beta. Então, o ângulo externo 3, alfa mais beta. Vem comigo. Você me escutou gritando que não loucão aqui, né? O que esse cara está fazendo? Você precisa lembrar. O ângulo externo não é externo porque está fora do triângulo. Ele é externo porque está fora do triângulo e porque somado com o ângulo de dentro, o ângulo vizinho dele, tem que dar 180 graus. E para calcular o ângulo externo, tampa o vizinho dele. Os caras que sobraram lá dentro, você soma. Nós já sabemos e já provamos hoje, na aula, que a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo dá 180 graus. E se eu te perguntar agora, quanto é que dá a soma dos ângulos externos de um triângulo? Porque lembra que o triângulo tem 6 ângulos, 3 internos e 3 externos. A soma dos 3 internos, 180 graus. E a soma dos 3 ângulos externos? 360 graus. Esse é o teorema, tá? Soma dos ângulos externos. A soma dos ângulos externos de um triângulo dá sempre 360 graus. Vamos lá, vamos ver como é que o Fredão fez isso. Eu escrevi os ângulos externos E1, E2 e E3. Para provar a soma dos ângulos externos, qual a minha sugestão? Vamos somar essas 3 equações. Vamos somar essas 3 equações? Soma aí. Somando, veja, vai ficar para o lado esquerdo do igual. E1 mais E2 mais E3. Para o lado direito do igual, nós vamos somar esse monte de letrinhas que tem. Calma, relaxa. Essas letrinhas que tem para somar, essas letrinhas gregas para a gente somar, estão todas em duplicatas, você viu? O alfa apareceu 2 vezes, o beta apareceu 2 vezes, o teta apareceu 2 vezes. Então, somando, ficaria para a gente 2 alfa mais 2 beta mais 2 teta. Veja, então, que E1 mais E2 mais E3 deu 2 alfa mais 2 beta mais 2 teta. Entre essa soma, 2 alfa, 2 beta, 2 teta, veja que o 2 é um fator comum. Então, já que eu percebi que o 2 é um fator comum, eu evidenciei ele, ó, eu pus em evidência. Aí você lembra como é que faz, né? Você pega cada parcela, divide pelo fator comum. 2 alfa por 2 vai dar alfa, 2 beta por 2 vão dar beta, 2 teta por 2 vão dar teta. Ó, que legal. Então, E1 mais E2 mais E3 deu 2 vezes alfa mais beta mais teta. Olha para mim. E1 mais E2 mais E3 deu 2 vezes alfa mais beta mais teta. E quem era alfa mais beta mais teta? Alfa, beta e teta são os ângulos internos. Então, alfa mais beta mais teta é a soma dos ângulos internos.
que é 180 graus. Então vamos lá de novo. E1 mais E2 mais E3 deu 2 vezes a soma dos internos, ó, que deu 180, e 2 vezes 180 graus, isso vai dar 360 graus. Tá comigo? Soma dos ângulos internos 180 graus, soma dos ângulos externos 360 graus. Aliás, eu vou fazer um spoiler aqui, tá bom? Qualquer que seja o polígono, você escutou? Falei, qualquer que seja o polígono, a soma dos ângulos externos dá sempre 360. Se o polígono vai ter 3 lados igual ao triângulo, ou 30 lados, não importa. A soma dos externos vai dar sempre 360 graus. Tudo bem? Tamo junto? Bora lá, vejamos o que eu preparei para você. Teorema da asa delta. Escuta isso aí, teorema da asa delta. Eu fiz aqui para vocês, olha para a tela, um quadrilátero. 1, 2, 3, 4, figura com 4 lados, chama-se quadrilátero. Um quadrilátero côncavo. Esse quadrilátero aí, a gente chama de teorema da asa delta. Ele tem o formato de uma asa delta, você conhece. Qual é o teorema da asa delta? Presta atenção nessa tela aí. O teorema da asa delta garante para a gente assim, ó, o ângulo de fora da asa delta, ele é a soma dos ângulos das pontas dessa asa delta. O ângulo de fora da asa delta é a soma dos ângulos das pontas. Tá vendo as pontinhas? Beta, teta e gama. Então, o ângulo de fora da asa delta, ele é a soma das pontas. Então, beta mais teta mais gama. Toda vez que você vê num desenho, numa questão de geometria, uma figura, um quadrilátero em formato de, entre aspas, asa delta, lembra desse teorema. O ângulo de fora da asa delta é a soma das pontas. O Fredão vai provar isso para você. Eu digo assim para os meus alunos em sala de aula, quando vocês olharem para uma figura e não souberem o que vão fazer com ela, perdido por perdido, truco. Pega a sua figura e tenta formar um triângulo. Que jeito, Fredão? Vamos lá, tenta formar um triângulo. Veja, eu peguei um dos lados dessa asa delta e prolonguei e formei um triângulo. Observe que esse ângulo amarelão, olha para a sua tela aí, olha para a sua tela. Esse ângulo amarelão, ele é um ângulo que está fora desse triângulo que o Fredão destaca para você. Fora! Um ângulo que está fora é chamado ângulo externo. E para calcular o ângulo externo, tampa o vizinho dele. Os caras que sobrarem você soma. O Fredão, nem tem o vizinho do ângulo amarelo. Melhor para a gente, menos trabalho. Tampa o vizinho dele que não tem, soma as duas pontas. Então vai ser beta mais gama. Agora observa que esse ângulo rosa, que eu chamei de alfa, ele também está fora desse triângulo azul destacado na tela. Se ele é o ângulo que está fora, ele é chamado de ângulo externo. Tampa o vizinho dele. Puxa, Fredão, nem tem o vizinho dele. Melhor para a gente. Somos que sobraram. Então, provado está que o teorema da asa delta, o ângulo de fora da asa delta é a soma dos ângulos das pontas. Tudo bem? Observou esse teorema aí? Isso não é um macetinho, não. Isso não é uma picaretagem. Nós provamos para você. Você pode usar esse resultado sempre. Sempre que vocês virem um quadrilátero em formato de asa delta, lembra, o ângulo de fora da asa delta é a soma dos ângulos das pontas, para não terem todo esse trabalhão para resolver. Tá? O ângulo de fora, soma dos ângulos das pontas da asa delta. Beleza? Trouxe para vocês alguns exercícios para começarmos a treinar e vamos fazer a dificuldade escalonada, tá? Do menos para o mais difícil. Tamo junto? E no término da nossa aula nós temos ainda um tempo de abertura para as perguntas, tá? Eu estou aqui ao vivo com você aí. Estou fazendo a minha parte, tenho certeza que você está fazendo a sua. Vai anotando as suas dúvidas aí, vai pondo para a curadoria do site e eu vou te responder. Tá bom, filho? Vamos para a tela aqui. Nas figuras abaixo, determine o valor de x. Pus aqui 2 itens A e B. O item A é bastante fácil, um triângulo cujos ângulos internos foram determinados. Os ângulos internos são 2x, 3x e o outro de medida 5x menos 20 graus. Acabou! Lembra? Para todo e qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Vamos somar esses ângulos e falar que a soma dá 180. Olha lá, somei 5x menos 20 com 2x com 3x, 180 graus. Tá vendo? Ó, vamos fazer essa sominha aí. 5x mais 2x, 7x, mais 3x, 10x. Então vai ficar assim, 10x menos 20 graus igual a 180. Letra de um lado, número do outro.
O menos 20 graus passei para o outro lado. Então vai ficar 10x é igual a 20 mais 180. Continha bonitinha. 10x igual a 200 graus. Se eu passar o 10 dividindo, o x vai dar 20 graus. Você viu, né? Básico, simples e rápido. Foi mostrado para a gente um triângulo cujos ângulos internos foram destacados. Acabou. A soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Cuidado com a aritmética. Resolva essa equação do primeiro grau no caso da tela. Acabou, tá? O segundo exemplo mais bonitinho, só que simples também. Ele desenhou um triângulo. Dentro desse triângulo tem a medida de dois ângulos, um de 40 graus, outro de x mais 80 graus. E um ângulo fora desse triângulo, que é o chamado ângulo externo. O ângulo externo não é externo simplesmente porque está fora. É porque está fora do triângulo somado com o de dentro tem que dar 180. Então esse ângulo de medida 2x mais 100 graus, por ser um ângulo externo, tampa! Para ser ele é um ângulo externo, tampa! O vizinho dele, os dois que sobrarem você soma. Você vai pensar, Fredão, vou dizer, oi filho, não tem o vizinho dele. A resposta é, melhor para a gente. Não tem o vizinho dele, melhor para a gente. Tampa! Tampa o vizinho. Tampou? Soma o resto. Então eu fui lá, somei. Pronto, 2x mais 100 é a soma daqueles dois ângulos destacados. 2x mais 100 vai ser o x mais 80 somado com 40. Aritmética básica. Equação do primeiro grau. Entra de um lado, número do outro. Vou passar o mais x para a esquerda, menos x. Vou passar o mais 100 graus para a direita, menos 100 graus. Viu o que eu fiz? Mais x veio para o lado esquerdo, menos x. O mais 100 foi para o lado direito, menos 100. 2x menos x dá um x. 80 mais 40, 120. 120 desconta 100. Então vai ficar 2x, ou melhor, x igual a 120 menos 100. O x vai dar 20 graus. Então, o primeiro exemplo, soma dos ângulos internos. O segundo exemplo, usei o ângulo externo. O ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes a ele. Vamos para mais exercícios aqui. Na figura, AC igual a B. O lado AC tem o mesmo tamanho que o lado AB. Determina o valor de x. Vamos lá. O lado AC é igual ao lado AB. Opa! Triângulo que apresenta pelo menos dois lados iguais tem nome e é chamado de triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, os ângulos da base eu vou chamá-los de x. Acabou. Veja que o triângulo que você tem na tela, triângulo qualquer. Nesse caso, um triângulo isósceles. A soma dos ângulos internos tem que dar 180. Fechou? X mais 40 dando 180. 2x mais 40 igual a 180. Passo 40 graus para o outro lado. 2x igual a 180 menos 40. 2x igual a 140. Passou o 2 dividindo. O x vai dar 70 graus. Beleza? E por último, da sequência dos três problemas básicos, esse aqui, ó. Determine a soma dos ângulos apresentados na figura abaixo. Você tem a figura abaixo, os ângulos apresentados aí. Eu quero saber quanto é que dá a soma desses angulinhos aí. O A, o B, o G, o L e o Q. Falei, agora, Fredão, por onde eu começo? Velho, olhou aí, ó. Viu essa asa delta? Lembra? Asa delta. O ângulo de fora da asa delta. Fecha aqui em mim. Vem cá. Olhou para uma figura de geometria e enxergou a asa delta. Acabou. O ângulo de fora da asa delta é a soma dos ângulos das pontas. Olhou para uma figura, para um quadrilátero no formato de asa delta, lembra? O ângulo de fora da asa delta é a soma das pontas. Volta para a tela. Esse quadrilátero destacado é uma asa delta. O ângulo de fora é a soma das pontinhas, olha lá! Soma das pontinhas. Então o ângulo vermelho vai ser Q mais L mais G. E agora veja. Descontado aquela asa delta, ignora a asa delta, você tem um triângulo na tela. E acabou. E no triângulo, para qualquer que seja o triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Então A mais B mais Q mais L mais G são os ângulos internos desse triângulo. Portanto, 180. Isso já corresponde exatamente à pergunta da questão, que era a soma dos ângulos apresentados. Tá bom? Então fizemos uma sequência de 3 problemas básicos para você. E agora eu trouxe uma da prova do Enem. Eu vou ler contigo e nós vamos resolver essa questão em 30 segundos. Depois da leitura terminada. Vamos para a tela. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos do mesmo tamanho.
A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo tem medida 170 graus. O tipo de triângulo com vértice nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição, é quanto? Veja, figura original do Enem. Ele fala do esporte, do remo, e fala que esse remo, os dois remos têm o mesmo tamanho. Então vamos aqui para a tela. Se os dois remos têm o mesmo tamanho, vou considerar os segmentos AB e AC de mesmo tamanho X. Ele fala do triângulo ABC, olha lá, fechei o triângulo ABC. E ele fala que o ângulo no vértice A é um ângulo de medida 170 graus. Olha para mim aqui. 170 graus é um ângulo de medida muito maior que 90. Todo ângulo de medida maior do que 90 é chamado ângulo obtuso. Então esse triângulo é um triângulo que apresenta um ângulo obtuso. Então esse ângulo de 170 graus é um ângulo chamado obtuso. Então esse ângulo que ele deu, um ângulo obtuso. Então vamos lembrar? Olha para essa figura. Você tem um triângulo que apresenta dois lados iguais. Isso já quer dizer que ele é um triângulo isósceles. Você tem um triângulo que apresenta um ângulo obtuso. Isso quer dizer que ele é um triângulo obtusângulo. Então veja que esse triângulo, além de um triângulo isósceles, ele é um triângulo obtusângulo. Então eu posso falar que ele é um triângulo obtusângulo e isósceles ou ao contrário. Isso você marcaria na alternativa E. O triângulo é um triângulo obtusângulo e isósceles ao mesmo tempo. Obtusângulo porque é classificação de acordo com o ângulo obtuso dentro dele. Isósceles porque apresentavam dois lados iguais, que eram os comprimentos do remo. Tá bom? Beleza? Simples assim. Viu a questão do Enem? Na faixa, 30 segundos, matamos ela. Universidade Federal do Paraná, prova linda de matemática, até uma questão um pouco mais complexa para irmos finalizando essa primeira parte da aula. Na figura, sendo AB congruente a AC e AE congruente a D, calcule a medida do ângulo CDE. Dado o ângulo BAD tem medida 42 graus. Primeira coisa que eu vou fazer é destacar o que foi dado no enunciado. Ele falou que o lado AB é congruente ao lado AC. Está vendo na tela? O lado AB tem o mesmo tamanho que o lado AC. Isso quer dizer que o triângulo ABC, de novo, isso quer dizer que o triângulo ABC é um triângulo isósceles. E se o triângulo é isósceles, os ângulos da base são iguais. Chame de alfa e alfa. Só que no enunciado ainda, ele fala que os lados AD e AE são congruentes. Então aí, ó, os lados AD e AE são congruentes, têm a mesma medida. Logo, o triângulo ADE também é isósceles. Se ele é isósceles, os ângulos da base são iguais, vou chamá-los de teta a teta. Ele falou que o ângulo BAD é de 42 graus, preenche a figura, isso foi dado, e ele pergunta quanto vale o ângulo de medida CDE. Tá aí, pronto. Toma bastante cuidado e olha para a tela. Olha para mim só um pouquinho. Ele falou inicialmente que tinha lá o lado AB do mesmo tamanho que o lado AC, enxerguei um triângulo isósceles. Depois ele falou que o lado AD era igual ao lado AE, outro triângulo isósceles. Deu um ângulo de medida 42 e quer saber esse ângulo rosinha da tela que eu chamei de X. Vamos lá. Olha para mim, ou melhor, olha para a tela e vê se você concorda com o teu professor aqui. Vocês estão vendo esse triangulinho CDE que eu destaquei para você? Veja que esse triângulo CDE destacado, o ângulo θ está fora! Está fora dele! Então esse ângulo θ é ângulo externo do triângulo CDE. E lembra que eu fiquei aqui gritando para ver se você lembra de mim. O ângulo externo, tampa, tampa! Tampa o vizinho dele. Para calcular o ângulo externo, você tampa o vizinho dele. Os caras que sobrarem você soma. Quer dizer então que o ângulo θ vai ser a soma de alfa mais x. Veja que o θ é um ângulo que está fora do triângulo CDE. Se ele está fora, você tampa o vizinho dele que nem apareceu e soma os dois ângulos não vizinhos, não adjacentes, alfa mais x. Agora observe aqui, filhos. Esse ângulo todo aqui, ó, que eu pus uma outra seta, θ mais x, ele está fora desse triângulo BAD amarelão. Se ele está fora, ele também é chamado de ângulo externo. O ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Vem comigo, vem comigo.
Tá vendo esse ângulo θ mais x? Fala para mim, não mente. Esse ângulo θ mais x tá dentro ou fora do triângulo amarelo chamado BED? Fora! Se ele tá fora, ele é ângulo externo. Tampa, tampa, tampa! Tampa o vizinho dele. Os caras que sobrarem, você soma. Vem comigo. Hora que a gente somar, tampa o vizinho dele, que nem tem. Hora que você somar, esse θ mais x é a soma do alfa com 42, porque ele é um ângulo externo. Então, eu repeti aqui na imagem para você. θ mais x é alfa mais 42 graus. No lugar do θ, que eu destaco em amarelo na tela para você, eu posso pôr aquela informação amarelona lá, ó. O θ vale alfa mais x. Substitui aí, meu filho, alfa mais x. Mais x tem que dar alfa mais 42. Olha o que eu vou escrever. Alfa mais 2x é igual a alfa mais 42 graus. Alfa de um lado, alfa do outro eu posso simplificar. Simplificou, 2x é igual a 42 graus. 2x igual a 42, se eu passar o 2 dividindo, o x vai dar 42 dividido por 2. 42 por 2, 21 graus. Tá bom? Beleza, acho que ficamos por aqui e te desejo tudo de bom, um beijo grande, bons estudos e agora acompanhe a próxima aula do grande professor Phelps de redação. Um abraço, obrigado por esse momento. Tchau.